celular só pode sexta, sábado, domingos e feriados, né? Aí, Quer aprender aí isso de daí. manhã. Olá, eu sou Andréia Martins em mais um vídeo aqui pra você. Hoje, um papo de mãe com ela, que é uma mãe guerreira, mãezona de 3. Ela que faz parte da minha vida, porque é minha cunhada Soléria, que eu chamo carinhosamente de Sol. Vamos aqui trocar experiências na sua companhia. No final do vídeo, música, é claro. Agradecer aqui a toda a equipe da TV Ibiapabana, você que está aí ligadinha. E quero agradecer a você que está aí ligadinho na TV Ibiapabana. Fique aqui com a gente. Vamos receber a minha convidada Sol. Vamos bater agora aqui aquele papo de mãe. Estamos no mês de maio, mês das mães. Tinha que ser uma mãe de 3, então, né? Convidada, tudo bem com você? Tudo bem, Andréia? Como vai? É um prazer estar aqui com você. Aqui para quem tá ligado com a gente, que são 3 sobrinhos meus, né? Heitor, Davi e Arthur. Galerinha massa! Um trio maravilhoso. Beijo da titia. Pois, Sol, vamos começar, né? É sempre bom falar de coisas do coração, Dia das Mães. É só amor, né? Aquele amor incondicional que a gente realmente só conhece quando a gente passa a ser mãe. Então vamos lá. Qual foi o primeiro sentimento que você teve quando se tornou mãe? Assim, quando você pegou aquele serzinho no colo, assim. Eu sei que é difícil definir. Não é fácil colocar em palavras, né, um sentimento. Eu sei que não é fácil definir em palavras, mas tente, assim. Claro que se baseando aqui, quando você se tornou mãe, né? Claro que nós estamos falando aqui do primeiro, né? Do primeiro filho. Então, o segundo e o terceiro, você já teve outras experiências. O primeiro, né? O que você sentiu? Você consegue dizer o quê? É bem difícil de definir, né? Mas assim, quando a gente pega aquele serzinho assim fora da gente, o primeiro sentimento é assim aquele amor inexplicável, né? Parece assim que a gente sabe realmente o que é definir amor quando a gente tem um filho. E ele se torna aquele amor mais ainda maior quando é concreto, né? Quando você pega o filho ali nos braços e a responsabilidade de você dizer assim, meu Deus, agora tem esse ser que depende de mim, né? Eu vou ter que protegê-lo, eu vou ter que amá-lo, eu vou agora viver para ele, porque na verdade depois que a gente tem filho, a gente deixa de viver muitas coisas para poder viver para o filho, né? A gente diz assim, que só sabemos o que é um filho quando a gente tem, porque é saber que tem um coração da gente batendo fora da gente, não é isso? Verdade. É a responsabilidade, né? A gente sente esse. Eu não consigo. Realmente é muito difícil definir em palavras, mas você ter um ser dependente de você para tudo. Para tudo. A gente passa a dar mais valor ainda à mãe, né? A mãe da gente, quando a gente se torna mãe. E a gente se vê muito, né? Eu vejo muito eu fazendo e falando as mesmas coisas que a minha mãe falava e que minha mãe fez. Nossa, demais! Tipo assim, tem que ser eu, tudo enquanto tem que ser eu aqui nessa casa, né? Tipo, falo muito, muito. A gente costuma dizer o ditado, o que é que vai ser de vocês quando quando eu me for, né? Quando eu morrer?
É a cara, né? Mas é aqueles ditados de mãe que sempre toda mãe diz e a gente só vai entender depois que é mãe. Enquanto a gente é adolescente, né, a gente não entende. Mas quando a gente passa a ser mãe, a gente entende tudo que a mãe da gente fez com a gente, né? É aquele ditado que a gente erra tentando acertar, né? A gente cria muitas expectativas para o filho, mas como não criar uma expectativa se a gente sabe que a gente quer o melhor para ele, né? Então a gente tem todas as expectativas, a gente cria, né, tudo. Ah, eu queria tal profissão, queria que você fizesse isso, porque a gente quer que ele seja mais bem sucedido do que o que a gente foi, né? Seja mais feliz, seja mais amado, né? Ter um trabalho melhor. Sempre assim, a gente sempre quer o melhor para o filho. Qual o maior desafio de ser mãe, na sua opinião, né? Claro que a experiência é diferente para cada mãe, né? Então, assim, na sua opinião, qual o maior desafio de ser mãe e qual a maior alegria de ser mãe? O maior desafio, na verdade, é o ser mãe e ter que trabalhar fora, né? Conseguir conciliar trabalho, né? E o filho, a educação do filho, né? Ter que trabalhar, mas ao mesmo tempo não ser ausente em casa, né? Sempre estar presente para os filhos. Esse é o maior desafio. E eu, como educadora, né? São muitas funções. E quando a gente sai de casa, por exemplo, eu que sou educadora, né? Sou professora, eu me preocupo muito, porque na escola profissionalizante é o dia todo, né? Agora, na época de pandemia, eu tô tendo mais, assim, contato com eles, porque eu passo o dia todo em casa, é aula pelo Google Class, então tá tudo bem. Mas quando era aula presencial, eu saía pela manhã e chegava à noite, então é bem difícil, porque a gente fica um pouco ausente, né? Mas a gente tem que conciliar, educar, né? Amar, brincar, tudo assim em dosagem certa. Porque no único minuto que eu chegar em casa e for só cobranças, né? Se torna assim um pouco pesado, chato para eles, já que eles passam o dia sem ver a mãe. Então, o maior desafio é esse, eu conseguir conciliar na dosagem certa, né, a responsabilidade de cobrá-los quanto à educação, quanto ao estudo, né? E as cobranças de casa mesmo, o horário de dormir, o horário de escovar o dente, de se alimentar e o momento de brincar. Então isso fica bem difícil. A maior dificuldade é essa, conciliar trabalho com os filhos e conciliar essa parte de cobranças E brincadeiras com são eles. muitos afazeres em casa, né? Pelo menos assim, o meu caso, que não tem uma funcionária, uma pessoa ajudando. Meu Deus do céu, se eu for listar aqui, meu filho, é cuidar de banheiro, cuidar de casa, cuidar da roupa dos meninos, aí é a hora de dormir, aí tem a comida, aí tem que escovar o dente, aí tem a tarefa da escola, não, pode. Se a gente for falar aqui, meu filho, vai pegar o vídeo todinho de tarefa de mãe neste vídeo. É função demais, meu filho. E claro que a mãe se culpa. A gente se culpa, ainda tem isso. Eu sou uma pessoa assim, que eu me culpo demais, sabe? E não pode ser desse jeito. Eu acho que mudou a minha segunda gestação, né? Quando eu fui mãe pela segunda vez, eu acredito que eu já consegui levar as coisas um pouco mais na leveza, assim. Eu acho que do primeiro eu me cobrava mais do que agora. Quando eu fiquei grávida a segunda vez, eu falei pra mim mesma isso, assim, eu vou tentar não ser muito metódica, porque eu tenho essa fama de ser metódica. Meu irmão André já falou muito isso. Então eu tento, juro que eu tento. É justamente isso. A gente conseguir conciliar isso é muito difícil, né? Conciliar o momento de lazer. Eu digo assim, ó, desde quando eu tive filho, eu voltei o meu cabelo natural preto, porque
Eu não consigo ir para um salão, passar o dia todo fazendo luzes no cabelo, escovando e tudo. Se eu sei que meus filhos é o único momento, por exemplo, para eu ir para o salão seria no final de semana, era o único dia que eu tenho para ficar com eles. Então, infelizmente, eu abdiquei, né? Das luzes no cabelo, deixar o cabelo natural, justamente para poder ter mais tempo com os filhos, né? Então, a gente realmente abdica de muita coisa, a gente se cobra muito, né? A gente se cobra muito. Os filhos, a gente coloca eles como prioridades, né? Sempre em primeiro lugar os filhos, né? Sempre em primeiro lugar os filhos. Até o trabalho já é uma consequência, que você trabalha porque você quer o melhor para o seu filho. Então, justamente eu continuo na educação porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Então, continua também sendo em primeiro lugar eles, não é nem o trabalho, sempre eles em primeiro lugar. E aí, Andréia, tu falando sobre a gente cobrar, né, dos filhos muito. Arthur hoje, essa semana, me pergunta assim, mamãe, pra que existe tantas regras no mundo, né? Aí eu fui conversar com ele justamente porque a gente tem a regra do dia de usar o videogame, só pode fim de semana, celular só pode sexta, sábado, domingos e feriados, né? Aí, Tem que aprender, de manhã tem que estudar, e de manhã assistir os vídeos da escola, à tarde fazer tarefa. Aí ele disse, mamãe, é muita regra no mundo, por que que tem que ter muita regra? Eu disse, ó, é igual o seu jogo no videogame, não tem regra? Se não tiver regra, tem bagunça. Ninguém consegue vencer se não obedecer às regras. Então, na vida é assim também, a gente só vence a gente obedecendo às regras. Então, no nosso dia a dia, a gente tem que ter as regrinhas igual no jogo que você joga no videogame, que é para poder a gente chegar vitorioso, chegar até o final. Aí lá, assim, aí o outro diz, pois esse mundo é muito injusto. É muito injusto, são 6 dias para estudar e só 5 dias para estudar e só 2 dias para se divertir. Pois outra questão, acredito que essa mais fácil de responder. Qual a maior alegria de ser mãe? Ai, a maior alegria de ser mãe é ver o sorriso de um filho, ver o filho feliz, né? O abraço de um filho, meu Deus, isso é muito compensador, né? A gente chegar em casa, eu chegar exausta do trabalho, quando assim, chegava em casa, que abria o portão, que eles corriam para me abraçar, mamãe! Meu Deus, é uma felicidade enorme, sabe? E ver o filho feliz, né? É muito bom. Às vezes, uma simples coisinha que você faz, ele diz assim, quando eles vão dormir, mamãe, hoje foi o melhor dia da minha vida, né? Um dia que a gente toma banho de piscina, um dia que a gente faz um piquenique em casa mesmo, que eu coloco, né, uma toalha no chão e faço um piquenique. Vamos fazer piquenique. Aí faço o piquenique com eles e tudo. Aí quando eles vão dormir à noite, eles dizem, mamãe, aí me abraça e diz, hoje foi o melhor dia da minha vida. Ah, isso é a maior alegria para a mãe, você ouvir isso, né? Que o filho tá feliz. A gente não é sempre triste nem sempre feliz, né? A gente tem assim um gráfico, né? Tem dia que ele tá mais embaixo, mais em cima, mas a gente pode estar num dia ruim. Você tá, hoje eu não tive tempo de lavar meu cabelo, hoje eu não tive tempo de botar uma roupa legal, hoje, nossa, eu tô me sentindo que eu não tô cuidando de mim. Mas o seu filho tá lá, todo, né, cuidado, e você se preocupa com a alimentação dele e tal, e aquilo dá uma satisfação que você pode estar acabada. A gente, assim, e além de ter 3 filhos, né, a gente sabe, assim, que a gente cria, Andréia, tudo do mesmo jeito. Mas cada um adquire o seu gosto alimentar, né, e a sua personalidade. E aí a gente tem que saber lidar com os 3, né, do jeito dos 3. Então, até a alimentação, eu costumo muito que o André reclama, porque ele diz que sou eu que coloco no mau costume.
porque às vezes até a alimentação eu faço 2, 3 tipos de pratos diferentes para o almoço ou para o jantar, porque eu sei que se eu fizer aquilo, um não come, se eu fizer isso, o outro não come. Então eu faço tudo, né? Então, por exemplo, partindo do ovo, um é ovo mole, o outro é ovo mexido, o outro é ovo frito, né? Um gosta de baião, o outro gosta de macarrão, o outro gosta de arroz branco. Então é tudo assim, então eu tenho que diversificar bem a alimentação, porque para agradar todos os três, né? Para poder não dizer assim, só tem alimentação para um, não tem para o outro. Toda vida só faz o que o Heitor gosta, mamãe. Então eu tenho sempre que estar, a gente, além de deixar de fazer na gente, a gente também tem que saber equilibrar a parte de alimentação que agrade a todos, né? Eu não cheguei nessa fase ainda. Ainda não. Porque a Lara ainda não reclama. Ainda é muito bebezinha, ainda não tá, né, mostrando os seus gostos, né, ainda, né, nessa parte de alimentação que eu fiz, ela tá de boa, tá ótimo. Agora, Sol, como você se define como mãe? Sou uma mãe massa? Sou uma mãe que vou à luta? Como você se define? É mais fácil quando alguém define a gente, né? Do que a gente se definir. É bem mais difícil. Mas eu acho que eu sou uma mãe muito guerreira, muito lutadora, né? Também, além de ter os 3 filhos, né? A última gravidez foi gravidez de risco. Meus 2 filhos, Arthur e Davi, a diferença de idade é pouquíssima, eles passam 10 dias com a mesma idade. Então eu enfrentei muitas dificuldades, né? Porque, na verdade, quando Davi nasceu, Arthur tinha 4 meses e Heitor tinha 4 anos. Então eu ainda era uma menina velha, né? Porque eu não tinha noção de que eu estava com 3 bebês, né, para criar. Eu achava que o Heitor com 4 anos já era uma criança. Eu já atribuía a responsabilidade para ele, achando que ele. Agora eu tenho noção que 4 anos ainda é um bebezinho, né? Não, assim, quando o Davi nasceu, o Arthur tinha 4 meses. Não, quando você ficou. Não, minto. Tinha 1 ano. Quando eu engravidei, ele tinha 4 meses. Ele tinha 1 ano e o Arthur e o Heitor tinha 4 anos. Pronto. Então eu tava com. Quando um chorava, acordava o outro chorava e o Heitor tampava os ouvidos, mandando os 2 parar. Quer dizer, eu tava com 3 bebezinhos dentro de casa. Então eu fui uma mãe muito guerreira. E mesmo assim eu ainda trabalhava fora de casa, né? Quer dizer, eu ainda trabalhava no laboratório e com aquelas 3 crianças e saía na hora do intervalo do trabalho para amamentar e chegava em casa, passava a noite com a criança que tinha intolerância à lactose e eu não sabia o que era, tentando descobrir, passava a noite com ele acordado. Então, tudo isso me fez assim ser muito forte, muito forte. E aí eu costumo dizer assim que eu sou difícil de me derrubar na queda, porque diante de todas as dificuldades eu sempre vejo uma saída, uma solução para não me desesperar. Então, por isso que eu me defino assim como uma mãe guerreira, uma mãe lutadora mesmo. Eu já ouvi algumas pessoas falando para mim essa frase assim: André, você é muito forte, né? Porque eu cuidei de uma criança sem muita experiência e sem muita ajuda, né? Para quem não sabe, eu já perdi a minha mãe, então eu não tive ajuda de uma mãe, não tive ajuda de irmã, não tenho irmã, enfim. Aí eu já ouvi muito essa frase, assim: André, você é muito forte, ainda querer outro, né, cuidando de 2. Eu acho que não é que você é forte, você é tipo assim, você tem que ser forte. Não é que você tem que ser, você não tem outra opção. E é muito questão de escolha. Eu escolhi ser mãe e agradeço a Deus ter recebido essa bênção, né? Porque a gente faz os planos, mas
os planos é de Deus, não é da gente. Então, assim, eu planejei e graças a Deus deu tudo certo, mas foi uma escolha minha e eu arquei com a consequência dessa escolha. E graças a Deus que está dando certo, né? Tem os momentos, como eu falei, né? Aquele gráfico, não é todo dia que a gente tá bem, mas no fim dá tudo certo. Esse amor de mãe que é maior que tudo. Você realmente vence muitas coisas por conta desse amor tão difícil de explicar, né? Esse amor de mãe. Eu acredito que ninguém vai amar você mais do que sua mãe. Eu tenho muito isso assim. Pois vamos à nossa dinâmica? Vamos sim. Vamos lá. Acredito que todo mundo já conhece, né? O eu nunca, eu já. Não preparei nenhuma bebida, não sei se você preparou, porque eu realmente não bebo nada de álcool. Que geralmente as pessoas usam, né? Mas vamos brincar. Vamos lá. Se você quiser, eu arranjo ali um copo de leite. Pode ser que um copo de leite eu bebo. Não, leite eu não bebo. Vamos lá, ó. Mostrar aqui. Tá aqui. Não sei também, viu? Eu não sei as perguntas. Vou perguntar. Se já tiver feito, eu já, né? Se tiver feito, eu nunca. Eu nunca, primeiro você, depois eu falo, né? Alguma coisa. Eu nunca deixei de comer para deixar para o filho. Seria assim, né? Eu já deixei de comer para dar por meu filho, aí eu já, né? Que às vezes a gente tá com fome, mas você prioriza, né, a criança primeiro, seu filho. Depois, quando der certo, você come. É. E você quer comer uma coisa, eu queria isso. Eu disse, não, pois toma pra você. Aí a gente deixa de comer. Demais. Eu nunca esqueci meu filho na escola. Eu nunca. Mas o pai dele já. Eu só chego atrasada para pegá-los, porque eu saía da escola 11h20, eles terminavam a aula 11, então eu chegava com 20 minutos de atraso. Aí eles diziam, mamãe, a gente estava sozinha aqui na escola. Mas eu não esquecia, só chegava atrasada. Lá. Eu nunca prometi dar um brinquedo que eu não poderia dar. Eu nunca prometi, não. Já prometeu? Prometi não dar? Já. Nunca prometi dar um brinquedo que eu não poderia dar. Nunca. Eu já prometi que não poderia dar. Tipo. Vou falar de novo. Eu nunca prometi dar um brinquedo que eu não poderia dar. Eu nunca prometi, não. Eu já. Já? O que você... Já, o Heitor será era que pequeno. O Heitor era pequeno, ele até lembra disso, né? O Heitor fala muito disso. Ele assistindo Discovery Kids, aí aparecia um monte de brinquedo, aí ele, mamãe, tu compra, mamãe, tu compra. E eu fazendo alguma coisa, dizia, compro. Aí ele se calava, vai com um pouco, mamãe, tu compra, mamãe, tu compra. Eu dizia, compro. Eu nunca deixei meu filho chorando para aprender a dormir. Fiz, mas assim, foi o seguinte, eu fiz isso, uma teoria que eu vi na internet, porque o meu primeiro filho tinha dificuldade, né, para dormir, e eu comecei a estudar e pesquisar e ver vídeos e vi, né, essa proposta, né, essa dica. E eu fiz, só que ele tinha uns 8 meses e eu percebi que ele não entendeu. Eu fazia toda a rotina, o banho, o leite, a hora de dormir, dava aquele boa noite, botava lá no berço.
Mas ele não entendeu. Eu percebi que ele não entendeu e eu parei com isso, dei um tempo. Quando ele estava com mais de um ano e pouquinho, eu comecei a fazer de novo, né? Fui tentar de novo e deu certo. Eu acho que no terceiro dia, e ele não chorava muito tempo não, chorava um pouquinho e se ajeitava e dormia. Acho que no terceiro dia ele nem chorava mais, ele já entendia que eu botava ele ali no berço e era o momento dele dormir. Fiz, mas não é toda mãe que tem coragem de fazer isso. Eu não julgo mãe nenhuma, jamais assim. Eu já sou assim, sou a mãe bem mais rígida, né? Acho que é assim que eu me vejo, né? Mas eu vejo isso uma forma de tentá-los deixar eles serem independentes, porque eu li muitos livros, né, onde falava que você dormir com o filho torna o adulto inseguro, porque ele acha que você está sempre ali para proteger, ele está ali sempre do seu lado, então ele se torna um adulto inseguro, porque ele é uma criança muito protegida. Então, devido a eu ler muitos livros, né, falando sobre isso, eu sempre dizia, quando eu tiver um filho, ele vai dormir no quarto dele. E assim eu fiz, né? O Heitor, ele dormia sozinho no quarto dele desde quando nasceu. Na hora que chorava para mamar, o pai ia lá, pegava, trazia, eu amamentava porque eu estava operada, né? Era cesariana. Eu amamentava, o pai dava para rotar e levava de volta para o berço. E assim foi. Só que quando ele foi tomando consciência de que ele ficava só, quando ele foi ficando maiorzinho, ele começou a fazer isso. Ele se levantava do berço, ficava em pé e começava a chorar, né? Começava a chorar. Aí ele chorava e olhava para ver se vinha alguém. Aí parava e olhava, quer dizer, aí ele chorava de novo, parava e olhava, quer dizer, era um choro, justamente como eu vi a Supernanny dizer, que era intencional. É justamente para ver aonde vai o limite da mãe ou do pai. Se aceita, se cede àquele choro. Então eu me escondia de trás da cômoda e começava a chorar, porque ele estava chorando. Mas eu esperava até ele, aí ele se sentava, cansava, se sentava, aí adormecia. E aí assim foi. Mas foram também assim umas 3 vezes que ele fez isso. Aí ele viu que eu não cedia, aí ele começou. Já para os outros 2 foi mais fácil, porque tinha a companhia dos outros irmãos dentro do quarto. Então não teve problema, né? E aí até hoje, Heitor dorme sozinho no quarto dele tranquilo, não tem medo de jeito nenhum. O Cristiano mais velho, ele já tem 4 anos, ele dorme sim sozinho no quarto dele, mas a gente dorme com ele. Assim, depois que ele dorme, a gente sai do quarto. Mas ele tem aquela companhia da gente até ele pegar no sono, entendeu? Aí eu acho assim, cada mãe, cada pai. Existe aquela receita de bolo. Cada um tem o seu jeito. Eu acho que a gente não deve julgar jamais. Cada um sabe a necessidade do seu filho, sabe? É só respeitar. Respeitar a forma de cada um. Eu sei que todos estão fazendo para o bem, né? Como a gente disse, se a gente errar, é tentando acertar, né? Com certeza. Agora a Lara, que já tá com 1 ano e 5 meses, ela começou a entender esse método aí que eu comecei a fazer com ela, aí depois ela não quis mais. E eu, sabe de uma coisa? Vai dormir comigo mesmo. E aí acabou. Foi aquela ideia lá do levar as coisas com mais leveza. Ela não quis mais essa de ficar adormecendo no berço. Então eu fico com ela e quando ela dorme eu coloco no berço. Aí ela fica de boa no berço. Mas não faço, não deixa de jeito nenhum chorando, sabe? Ela não entendeu, ela não quer dessa forma. Então, deu certo dessa outra forma. Eu boto ela pra dormir, depois que ela dorme, ela vai pro berço. Aí ela dorme a noite toda, de boa, pronto. Deu certo dessa forma. Com ele, deu certo. Com ela, não deu. Então, bola pra frente. Com o Heitor, a gente deixava ele dormir só, mas eu vou deixar claro que a gente deixava uma babá eletrônica, né?
que a gente via todos os movimentos e escutava, né, barulho dele e tudo, porque qualquer momento... Mas é aquela ditado, quando a gente é mãe, a gente nunca tem o sono pesado, né? A gente parece que tem assim um umbiguinho ligado no umbigo do filho. Se ele se mexe, a gente tá atento, né? Então, como o quarto era um de frente pro outro, se ele se mexia alguma coisa, né, ou eu ou o pai corria lá e olhava... Então sempre foi muito assim fácil, mas eles sempre foram muito decididos, assim, nunca a festa para dormir comigo é só quando o pai tá de plantão. Quando o pai tá de plantão, aí eles disputam, né, para dormir comigo. Eu nunca dormi com um bebê entre eu e meu marido, mesmo sabendo de todo o histórico de sufocamento de bebês e tal. Polêmico. Já, mas assim, foi, sei lá, uma ou duas vezes talvez que aconteceu, quando era muito bebezinho, mas eu não conseguia dormir, justamente por saber, por ter ouvido falar, né, dessa questão, né, de infelizmente algumas crianças terem acontecido isso, né, e, então eu não conseguia dormir, então assim, eu tinha que procurar outros métodos e fazer com que o bebê aprendesse a dormir no berço, porque eu não conseguia dormir, eu tinha que descansar. Eu não conseguia dormir com o bebê na cama entre eu e meu marido. Não tem quem relaxe, né? Mesmo a gente quando tá amamentando, que coloca ali entre o marido, né, e a gente pode até tirar um cochilinho, mas é aquele coisinha bem rapidinha que você já... Eu nunca amamentei só para que meu filho parasse de chorar. Ah, demais. Eu já. Porque realmente o meu, quando era para chorar, não era porque queria mamar, não. Era alguma coisa, né? Arthur chorava muito à noite. Tem isso também, que às vezes eu oferecia, né, pra dar de mamar e não queria. Então eu fico procurando o motivo do choro. Mas muitas vezes dava certo, era só colocar no peito que o choro passava. Então não vou mentir, eu fiz mesmo. Eu nunca amaldiçoei meu marido por ele ser homem e às vezes não me ajudar quando eu mais preciso. Essa palavra foi muito pesada. Amaldiçoar, Maria. Não, e até mesmo assim, eu nunca amaldiçoei e nem ia amaldiçoar, e nem porque ele não me ajuda, porque o pai, o André, eu costumo dizer que ele não é só um marido, ele é um pai mesmo, né? Todas as vezes, desde quando eu tive Heitor, que foi o primeiro filho, quem se levantava durante a noite para me entregar, para amamentar o Heitor, né? Você morava com a gente, você sabe, era ele, né? Muitas vezes ele que trocava a fralda, né? E assim, ele até hoje, ele se levanta para dar um medicamento para os meninos que estiverem com febre, né? Ele se levanta para olhar se estão tudo bem. Se começa a chover, ele vai lá no quarto olhar se algum se assustou, né? Então, e ele é muito assim... De ajudar mesmo, também nas tarefas de casa. Assim, a gente tem aquela consciência, Sol, de que é muito mais pra mãe. Eu acho assim, é muita responsabilidade pra mãe. Tanto quando a gente vai escolher, o casal vai escolher, né, ter um filho, planejar um filho, eu acho que isso o peso dessa escolha é maior pra mãe. Eu tenho muito isso comigo, assim, até por a questão de amamentação, a questão do parto, a criança vai ser gerada ali dentro de você, então eu acho assim, é muito mais pesado, posso dizer assim, se é que eu posso, né, se essa palavra pode ser a certa, não sei, mais pesado para a mãe do que para o pai, né? Tem muita gente que fala assim, tem horas que eu queria ser pai. Eu já vi mães falando assim, é muito bom ser mãe, mas tem hora que eu queria ser pai, vai descansar um pouco, né? Mas depende, como você falou também, depende muito do pai. Só uma coisa que eu quero aqui lhe agradecer
Muitíssimo obrigada. Palmas, edição, para minha convidada. Obrigada, mesmo. foi um prazer. Papo muito gostoso, muito bom de falar sobre essas questões de maternidade, né? Nesse mês de maio, vamos aqui, né? Parabenizar todas as mães. Todas as mães são guerreiras, sim, merecem ser homenageadas, merecem ser parabenizadas. E você, mãe de 3, merece demais. Parabéns pela mãe que você é. Eu pego muitas dicas com você, né? Eu me espelho também, né? Vejo muito você como um exemplo de mãe. Então, muitíssimo obrigada por sua participação. Pois muito obrigada, Andréia. Obrigada pelo convite. Parabéns também a você, né? Que é essa brilhante mãe, né? E mãe de um casalzinho maravilhoso, né? Meus sobrinhos. E que eu desejo toda a felicidade do mundo. E que você é uma mãe também, uma mãe exemplar, tá? Beijo. Beijo, beijo a todos. Bom, gente, é isso. Agradecer aqui a todos, a você que ficou até o final do vídeo. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. E agora, música pra você, ó. Beijo. Parabéns a todas as mamães. Mamães deste Brasil. Toda a galera aí que está acompanhando pela TV Ibiapabana, muitíssimo obrigada. Quem souber pode cantar comigo. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem. É teu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amar sem limites, viver uma grande história. Valeu, beijo. Até a próxima.